E aí, pessoal? Saudações, aqui quem vos fala é o Alan. Eu sou professor numa rede de cursos aqui no Rio de Janeiro e, a pedido de um aluno num grupo de WhatsApp, eu vim aqui hoje para gravar. Segundo a experiência que eu tenho na área, eu tenho mais ou menos 12 anos, 12 a 13 anos mais ou menos de experiência com montagem e manutenção de computadores e notebooks também. Então eu gostaria de elencar com vocês assim fazer um ranking ou assim enumerar os defeitos mais recorrentes que talvez a gente possa encontrar na nossa trajetória. E depois eu vou mais para frente falar as possíveis soluções para esses problemas. O número um, digamos assim, que eu colocaria para vocês assim nesse ranking, nesse colocação aí, seria o computador não dar imagem. O que seria o computador não dar imagem? É quando você liga o computador, você vê que as luzes do computador, os LEDs, né, do lado de fora da CPU, ou gabinete, ou torre, como alguns chamam, você vê que as luzes acendem, só que não aparece no monitor nenhuma imagem. Ele aparece em alguns monitores escrito gestão de imagem, ou o monitor fica com uma luz de cor laranja ou uma outra cor que não é quando ele está ligado girando a imagem. Então você escuta sons do computador girando, dele funcionando, dele aceso inclusive, só que você não tem sinal de imagem, ele não aparece nada. É como se o computador, a torre, né, o CPU, o gabinete, não estivesse passando a imagem para o monitor. Então esse é um dos casos assim que eu tenho um maior número de acontecimentos com computadores de desktop. Esse é um defeito muito comum e que pode ser causado por diversos fatores, desde uma sujeira ou mau contato no slot da memória RAM. Se tiver placa de vídeo também pode ser um problema de sujeira ou oxidação também na placa de vídeo, como também pode ser um problema na linha V-Core do processador, na placa-mãe, como pode ser também compatibilidade de processador também. Pode ser diversos fatores. Eu queria mais assim, mencionar ele mesmo, esse defeito, e depois fazer alguns vídeos mostrando as possíveis soluções para quando o computador liga e não dá vídeo, porque existem pelo menos 10 a 15 possibilidades do computador ligar e não dar imagem. Mas o mais simples, geralmente um dos principais, geralmente é a memória RAM, quando ela está oxidada ou quando ela está suja. Pode ser por poeira ou por qualquer outra razão. Às vezes, regiões litorâneas, próximas ao mar, tem um fenômeno da maresia que causa esses problemas também. O segundo maior problema que eu pego em computador de desktop é o computador, a máquina está lenta. Ou seja, demora muito tempo para iniciar o sistema, desde o momento que você aperta o botão que liga o computador, até ele chegar na área de trabalho, né, que é quando ele está apto para poder ser usado. Às vezes as pessoas reclamam muito dele estar demorando. Às vezes acontece alguns travamentos também nesse computador. Às vezes ele dá umas engasgadas, ele dá umas travadas, digamos assim, até ele iniciar. Então já peguei casos de computadores que demoravam até 10 minutos, desde o momento que você apertava o botão Power no gabinete até ele estar apto para você usar. E mesmo assim ele dava alguns travamentos ainda, assim, alguns programas, algumas coisas, ele apresentava alguns travamentos também. O principal causador disso pode ser um superaquecimento do processador. Pode ser que a pasta térmica dele já esteja endurecida, pode ser que o cooler dele, ou o dissipador de calor, estejam com muita sujeira e não consiga mais dissipar esse calor, ou pode ser que o cooler não esteja girando o suficiente para ele também, precisa de uma lubrificação, alguma coisa do tipo. Ou também pode ser um problema de software, pode ser que o sistema esteja corrompido, ou pode ser também que a máquina, ou por exemplo, também na memória RAM. Memória RAM também com problemas ou defeituosas, né, digamos assim, não conseguindo endereçar algumas coisas, ela também pode provocar esse problema de lentidão e travamentos, assim também como o sistema, se ele estiver corrompido ou se ele tiver com algum problema ou alguma configuração que não é recomendada para ele, pode apresentar isso também. Ou até mesmo caso de vírus também. Alguns tipos de vírus podem provocar esse tipo de coisa também. Então é o segundo caso que eu mais pego. O computador lento é o segundo, colocaria em segundo lugar. Terceira situação que eu pego bastante também é o computador desligando sozinho. Então a pessoa ligou o computador, está lá mexendo, daqui a pouco, assim, às vezes de 5 minutos depois, ou 1 hora depois, dependendo do caso, o computador simplesmente desliga sozinho. Sem você apertar botão nenhum, sem nada, ele simplesmente desliga. Então nesse caso a gente tem duas
possibilidades. A gente pode investigar se o problema ele é físico, né, se ele é causado por uma fonte de alimentação defeituosa ou por um superaquecimento, como eu já disse anteriormente, porque o primeiro passo do superaquecimento são os travamentos. E aí depois, quando esse superaquecimento ele atinge um ponto, um ápice, o sistema de proteção do processador, né, do próprio computador, ele faz com que o computador desligue para evitar um dano maior. Então pode ser um problema físico, né, na CPU, ou pode ser também um problema com a fonte de alimentação, assim como também pode ser um problema também de software também. Pode ser que o sistema ele tenha alguma programação para desligar, e também esse desligamento ele tem que ser observado se ele é um desligamento completo da máquina, se ele desliga o computador e não liga mais, ou se ele é um reinício, porque às vezes ele desliga, mas em alguns casos ele volta a ligar de novo, que já é um outro caso que a gente pode investigar se pode ser a placa-mãe ou se pode ser algum outro defeito. Então, outro caso também que eu pego bastante é essa questão do desligamento sozinho. O outro caso também que eu pego é o computador não reconhece periféricos. Periféricos que eu digo são teclado, mouse, webcam, seria fone de ouvido, microfone, outras coisas assim. Eles são os periféricos. Tudo aquilo que está em volta do computador, né, ligado a ele, é um periférico. Então, pego muitos casos no computador não estar reconhecendo periféricos. Então, pode ser uma configuração do chipset, por exemplo, em que o driver não esteja instalado, e por isso eu coloco várias coisas, né, como entrada PS2, entrada serial, entrada paralela, entrada USB, e não funcione ali adequadamente coisa, ou o Windows não reconhece. Ou pode ser também um problema físico, de que pode ser que o próprio componente ou o circuito integrado daquele componente não esteja funcionando perfeitamente. Então cabe uma investigação para saber qual é a origem daquele problema. O quarto problema que eu pego também com muita facilidade também é a máquina dando tela azul, a chamada tela azul da morte, ou Blue Dead Screen, que é uma tela no Windows 10 é uma tela azul clara, ela aparece um QR Code e aparece um código embaixo, escrito Bad Stop, e aparece uma sequência de números, geralmente 0x e uma sequência de zeros, e um final, um número e uma letra. Então, essa tela de cor azul, no Windows 7 é uma cor azul escura, e também é da mesma forma, né, aparece também Bad Stop, e mais uma sequência de 0x e vários outros números. Também ela pode ocorrer de duas origens. Ela pode ter origem no hardware, uma falha de hardware que esteja causando ela, geralmente memória RAM, geralmente placa de vídeo, ou geralmente algum outro componente mal instalado, ou alguma falha, digamos, na comunicação entre o software e o hardware podem causar isso também. Então a tela azul também é um outro caso bem recorrente. O computador com ruídos é um outro caso também que acontece bastante. Esses ruídos podem ser ruídos causados por o fio de dentro do computador, né, os fios da fonte estarem encostando em algum cooler do computador, seja o sysfan ou o chafan, que é o cooler que pega o calor de dentro, que pega o ar quente de dentro do computador e joga para fora, como também pode ser o cooler do processador, que ele pega ele simplesmente dissipa o ar quente que é passado por dissipador de calor e ele espalha esse calor para que ele não fique concentrado no processador. Pode ser que algum fio desse possa estar encostando e provoque esse ruído. Ou pode ser também dentro da fonte de alimentação o mesmo caso, também de algum fio estar encostando no cooler. Ou simplesmente pode ser dentro da fonte de alimentação que alguns transistores ou transformadores, ou capacitores também, estejam próximos de entrar em curto. Então eles acabam emitindo alguns ruídos, alguns estalos, algumas coisas que provocam também esses sons que as pessoas às vezes reclamam. Próximo caso é o computador às vezes travado na tela inicial, a tela da BIOS. A tela que geralmente aparece embaixo, a opção Shift Del para entrar em setup, ou aperte F9 para entrar em boot menu, outras coisas do tipo. Ou às vezes em alguns casos tem a logo do fabricante, Gigabyte, PC Chips, Asus, ASRock, Fitronics, Intel, IBM, seja qual for a máquina, às vezes na tela inicial ele aparece alguns travamentos ali nessa tela, e não sai dessa tela do computador. Então, às vezes, eu peguei muitos casos disso daí, da tela chegar ali, ou Samsung ou outras marcas, né, dele travar naquela tela inicial e não sair daquela tela. E o problema pode estar simplesmente numa configuração da BIOS, ou pode estar em algum periférico em que a BIOS não consegue achar digamos assim, uma função para ele, uma adaptação para ele iniciar,
e aí por isso ela trava ali e não consegue sair dali. Ou também pode ser um problema da memória RAM. Então cabe a gente investigar, né, ver se a memória RAM está direitinho, se está ok, e fazer a gente chama de clear CMOS, que é quando a gente zera as configurações da BIOS e configura novamente. E aí pode ser que uma dessas duas opções possa solucionar o problema. Ou em casos mais extremos a gente tenha que regravar a BIOS. O próximo caso é o computador entrando sozinho no modo de recuperação. Você liga o computador e ele entra numa tela no modo de recuperação. Aí fica, não desligue o computador, estamos preparando reparo para o seu dispositivo. Acontece tanto no Windows 10, Windows 7, Windows 8, 8.1, que ele entra numa tela de recuperação, que muitas das vezes ocorre por um desligamento incorreto, seguidamente, né, digamos assim. Então, vários desligamentos incorretos do computador, né, desligando diretamente no botão de energia ou tirando da tomada, o Windows entra em sistema de proteção e aí ele entra diretamente na tela de reparo do computador, porque ele não consegue mais acessar o arquivo de inicialização chamado de sysboot ou bootbmr, digamos assim, que é o arquivo responsável por chamar o sistema para gerenciar o hardware. Então, quando acontece esse tipo de problema, ele entra nesse modo, nessa tela de proteção ou de recuperação. Outro problema que acontece bastante é a mensagem que aparece na tela é Error not due in Media ou System Operation Key. O inglês não está muito bom, tem tempo que eu estou longe da escola de inglês. Mas mais ou menos, traduzindo, né, digamos, para o português, ele diz que não foi possível encontrar o sistema operacional. Ele aparece geralmente um ponto branco no canto superior esquerdo da tela, que ele fica piscando e aparece embaixo a mensagem de que não foi encontrado um sistema operacional para iniciar o computador. E pode acontecer por uma falha no HD, pode ser também pela ordem de boot estar incorreta na BIOS, ou pode também ocorrer pela bateria da BIOS também já estar vencida e por isso a bateria estando abaixo de 2.3 volts, já não segura mais as informações da BIOS, e aí com isso ele não está com a inicialização correta. Assim como pode acontecer da data e a hora estarem incorretas também, que pode ser causado ou pela BIOS defeituosa ou pelo diodo controlador desses 3 volts que alimentam a BIOS quando o computador está desligado. Então pode ser essas situações aí também. Outra situação que pode acontecer também, o computador não entra na internet. Então, ou pode ser o computador não entra na internet, pode ser o caso da placa de rede estar com defeito, pode ser o caso do driver de rede não estar configurado corretamente, ou pode ser uma configuração entre o roteador e a máquina. Pode ser que o DNS talvez não seja configurado da forma correta, ou pode ser que o próprio roteador não esteja fornecendo, através do protocolo DHCP, uma configuração viável para que o computador possa buscar um endereço de IP e navegar. Então, é uma situação em que cabe a gente investigar também. Então, quando não entra na internet é outro caso também. O computador não funciona o som. É outro caso também bem comum de se encontrar. E esse caso dele não está funcionando o som pode ser falha na saída de som do computador, pode ser na BIOS, que a opção HD áudio ou AC97 estejam desabilitados, porque é possível que na BIOS você desabilite tanto a placa de rede como a placa de som. Então, cabe uma investigação na BIOS para ver se está habilitado o som do computador, assim como também cabe você verificar se os drivers estão corretos e se a versão do driver é para aquele sistema operacional. E cabe também você investigar investigar a caixa de som, investigar se você com fone de ouvido naquela mesma entrada, se ele funciona com outra caixa de som, para que você tenha certeza se o problema não está no computador, se está também no periférico. Outra coisa também que acontece, mas com tanta frequência, ainda mais nos dias de hoje, é o que o driver de CD ou DVD ele não abre a tampa ou ele não lê o CD. Então pode ser que ele não abrindo a tampa, pode ser que existe uma correia que parece um elástico, ele é bem pequena, que ela faz quando ela gira, ela move uma engrenagem que faz com que a gaveta do CD venha para fora e que ele venha para dentro. Com o tempo, essa borracha ela se desgasta, e aí quando ela se desgasta, ele passa a passar por essa engrenagem e não ter mais a fricção necessária para poder girar ela. Ele acaba passando direto e não acaba funcionando corretamente. Então, para poder corrigir esse problema, seria a substituição da borracha, ou você pode também usar um clips ou alguma coisa pontiaguda e um furo que fica próximo do LED, né, que abre o CD-ROM, e colocar nesse orifício aí o clips para poder abrir essa tampa
e ver se de repente não tem algum CD preso, alguma coisa, algum brinquedo, como já peguei um caso de criança conseguir colocar um brinquedo ali, por isso a tampa do coisa não funcionava. Outro caso também, que acontece muito, é que o Windows não reconhece toda a memória RAM do computador. Exemplo, você colocou 4 GB de memória RAM, só que só reconhece 3 GB, por exemplo. Você colocou 10 GB de memória RAM, só que só reconhece 3 GB de memória RAM. Isso pode estar, pode estar acontecendo por duas razões. Uma parte da memória RAM é dedicada à placa de vídeo do computador. Então, dependendo de quanto você configure a placa de vídeo on-board do computador na BIOS, ele vai consumir a quantidade proporcional dentro da memória RAM do computador. Então, cabe dar uma olhada se é proporcional à memória, a memória de vídeo já sendo consumida da memória RAM, para poder não reconhecer todos. Cabe ver também se o sistema operacional ele é de 32 bits, que também limita a 3 GB o reconhecimento máximo da memória RAM. E cabe também verificar na opção MS Config do Windows se está a opção marcada de ler toda a memória RAM do computador. Então é uma outra situação que acontece bastante, que pode ser corrigida quase que toda ela via software, né? Via configuração do setup da BIOS ou via configuração do sistema Windows ou Linux, se for o caso também, ou ainda Mac. Né? E o último caso também que eu pego bastante é o caso de computador não liga. O computador você tá na tomada, você aperta o botão ali e ele não liga. Esse caso pode acontecer ou pelo cabo de força estar quebrado, estar ruim, ou a tomada do próprio local que está encaixando a tomada lá pode estar ruim, pode ser uma fonte de alimentação ruim, pode também ser ocasionado por algum componente em curto dentro do computador, seja um HD, um CD-ROM, seja a própria placa-mãe também em curto, ou o processador também em curto, às vezes pode ocasionar isso, ou até mesmo uma coisa mais simples, como o botão de liga e desliga do gabinete está quebrado, ou esse fio que vem do botão power está rompido. Então esse geralmente é um caso também que cabe a gente fazer uma investigação e ter um passo a passo sempre para poder chegar onde está o defeito. Então é um caso da gente seguir os sinais, né, seguir os passos e chegar. Eu já recomendo que você parta do mais simples, que é a tomada, até chegar no mais difícil, que seria uma placa-mãe em curto, né, uma placa-mãe com defeito. Então, esses são os principais erros que eu geralmente pego. Claro que existem inúmeros erros possíveis, né, inúmeros outros problemas podem acontecer, mas esses são, acredito, são os mais comuns e os principais erros que acontecem. Então, assim, esse foi um vídeo assim, bem simples, bem assim, superficial, que eu quis abordar com vocês sobre problemas que acontecem. E também eu quero, mais pra frente, eu pretendo, cada um desses erros, simular eles e mostrar a solução que a gente pode trazer para eles. Tá bom? Então, grande abraço, obrigado pela paciência e pela atenção dos senhores e até uma próxima ocasião. Grande abraço.